Nesse vídeo eu quero falar sobre Barrabás. Quem era esse personagem que apareceu lá na hora da crucificação? Eu convido a você para ler o Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 27, do 11 até o 26, mas eu vou ler somente alguns, começando no 15. Por ocasião da festa, era costume o governador soltar um preso que a multidão desejasse. Nessa ocasião, tinham eles um preso famoso, chamado Barrabás. Pilatos lhe disse: Quem quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, que chamam Cristo? No versículo 20. Os chefes do sacerdote e os anciões, porém, persuadiram as multidões a que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus perecer. O 26. Então soltou-lhes Barrabás. Quanto a Jesus, depois de açoitá-lo, entregou-o para que fosse crucificado. Em alguns outros textos, diz que Barrabás ele era um salteador. Analisamos o seguinte: será que Barrabás ele era um criminoso? Será que ele era um assaltante, um assassino, como a gente imagina os presos de hoje? Bom, creio eu e muitos comentaristas que não, que Barrabás na verdade ele poderia talvez fazer parte do grupo dos zelotes ou dos sicários, que na época eram grupos revolucionários que lutavam contra o Império Romano na terra de Israel. Ou seja, eles eram grupos políticos rebeldes que eles praticavam muitos roubos, muitos assaltos e até mesmo assassinatos, mas para com os romanos. Para os judeus, eles eram heróis, eles eram os caras, porque eles pegavam em armas para defender o judaísmo, para defender Jerusalém, defender Israel dos inimigos, que na época eram os romanos. Então, quando a gente vê aquela cena de Jesus de um lado e Barrabás do outro, quem vocês querem que eu solte? O Pilatos perguntou, Jesus ou Barrabás? Primeiro, uma das questões que a gente tem que analisar é por que Pilatos proporcionou que Jesus e Barrabás fossem colocados ao público e dissesse: quem vocês querem que eu solte? Se Barrabás fosse um criminoso qualquer, o povo não ia querer que Barrabás fosse solto. E nem Jesus, obviamente. Mas Jesus a gente sabe que era um plano de Deus, que ele fosse morto para os nossos pecados, e isso tinha que acontecer. Mas Pilatos, tanto que a Bíblia diz que por ocasião da festa eles ofereciam soltar alguém. Então, por que eles ofereciam para os judeus soltar alguém? Porque aquela pessoa ela era significativa para os judeus. Os judeus gostavam daquela pessoa, então era uma retribuição que o Pilatos, que os romanos faziam para os judeus de soltar alguém. Então, o Barrabás ele não era um criminoso odiado que os judeus queriam que ele estivesse na cadeia, preso, sofrendo. Não. Então, quando a gente vê aquela cena de Jesus e Barrabás, na verdade, para os judeus, Barrabás era inocente. Para os judeus, Jesus, ele tinha blasfemado. E então, eles pegaram, como os judeus da época, os principais, os sumos sacerdotes e vários dos partidos judaicos que tinham, eles queriam que Jesus fosse morto realmente, né, por tudo que Jesus tinha feito, e claro, porque era um plano de Deus, acima de tudo. Né? Isso não nos dá base para odiar os judeus, jamais, porque isso era plano de Deus que Jesus fosse morto para pagar pelos nossos pecados. Mas e a questão então de Barrabás? Os judeus, olhando para Jesus e Barrabás, eles viram o seguinte:
Bom, Jesus era o falso rei dos judeus. Quando eles olharam para Jesus, eles disseram assim, ó, mas esse cara aí, ele não veio ser rei, porque ele não pegou em armas para nos livrar dos romanos. O Barrabás, sim. O Barrabás lutou por nós para nos livrar dos romanos, e Jesus não. Então ali há um contraste entre Jesus e Barrabás que muitas vezes nos passa batido. Mas a gente sabe que o plano de Deus não era que Jesus fosse um rei terreno. Na verdade, a expectativa judaica era que Jesus, o Messias, fosse um rei que libertasse eles do jugo dos inimigos, que na época eram os romanos. Então, Barrabás ele lutava para isso. E Jesus, na verdade, ele veio com a mensagem de amor, né, e de reconciliação com Deus, de perdão dos pecados, que é o Evangelho. Então, os judeus eles não entenderam isso e viram um Messias melhor que Jesus. Então, por isso, eles decidiram ficar com Barrabás e crucificar Jesus. Claro, por o motivo tanto dessa visão messiânica, quanto eles realmente, né, não gostavam de Cristo e queriam que ele fosse morto, mas acima de tudo por causa que é um plano de Deus. Mas o que aconteceu cerca de alguns anos depois, a crucificação aconteceu por volta ali do ano 30, 33, e no ano 70 a gente sabe que o templo de Jerusalém foi destruído. E provavelmente ele foi destruído por causa desses partidos revolucionários que existiam em Jerusalém, que eram os zelotes, sicários, que se revoltaram contra o Império Romano. Então, justamente o representante dessa revolta foi Barrabás, que a gente vê na Bíblia, no caso, né? Ele contrasta ali a salvação de Anticristo e Barrabás, que é a guerra. E Barrabás e os partidos revolucionários na época ocasionaram a destruição do templo de Jerusalém. E Jesus, ele disse, né, que ele ia destruir aquele templo e reconstruir em 3 dias. Que na verdade ele estava falando da morte dele, né? Então, Barrabás ele não era simplesmente um ladrão, né? Ele era um revolucionário. Talvez eu faça um outro vídeo mais sistemático falando sobre o assunto. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo.